A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa da deputada federal Carla Zambelli e apreendeu mais 3 armas. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Quem traz os detalhes é a Carla Chaves. Boa noite, Carla. Oi, Felipe. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu acho que, antes de mais nada, é importante entender a cronologia dos fatos que nos trouxeram até o dia de hoje. Então, vamos lá. No dia 19 de dezembro, finzinho do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, também acatando um pedido da PGR, determinou a suspensão cautelar do porte de armas da deputada Carla Zambelli e também a entrega da arma que ela utilizou no dia, na véspera da eleição, quando saiu correndo atrás de um homem com a arma em punho. A determinação era de que fosse entregue em 48 horas, acabou sendo entregue em 7 dias por meio da irmã dela. Mas aí, segundo o novo pedido que gerou essa busca e apreensão de hoje da PGR, do Ministério Público, eles tomaram conhecimento por meio da polícia de que Carla Zambelli tinha outras 3 armas registradas no nome dela e que, com base nisso, solicitavam uma nova busca e apreensão por entenderem que, já que o porte de armas dela está cassado, pelo menos momentaneamente, ela não poderia, obviamente, portar armas e, com base nesse pedido, o ministro Gilmar Mendes acatou e aí a operação de hoje teve como resultado a apreensão destas 3 armas. Uma foi apreendida na casa dela, em Brasília, e outras 2 em um clube de tiros em Osasco, aqui no interior de São Paulo. Felipe. Muito obrigado pelas informações sobre a decisão, portanto, de Gilmar Mendes contra a deputada federal Carla Zambelli, essa apreensão que houve de armas. Janaína, a gente viu pela decisão a gente tem uma nota da deputada, deixa eu ler aqui a nota antes de puxar o debate. Ela enviou uma nota à CNN sobre essa operação de hoje. A nota diz, aspas, Carla Zambelli, após ser cercada por 5 homens, xingada, agredida e cuspida, repito que são palavras dela, ouviu o PM dar voz de prisão ao principal suspeito, que correu e, ao mesmo tempo, tendo ouvido o estampido de um tiro, sacou sua arma, de acordo com o artigo 301 e 303 do Código de Processo Penal, que dá direito a qualquer do povo efetuar prisões em flagrante delito. A deputada está tranquila quanto à sua inocência e irá prová-la na Justiça. Fecho aspas, portanto, para a nota da deputada. É a nota dela sobre o ocorrido, a produção está me avisando, sobre todo esse episódio que tem, inclusive, imagens gravadas. Vamos ao debate? Janaína, o Gilmar Mendes, na decisão anterior, havia dito que ela extrapolou a legítima defesa com essa perseguição armada pelas ruas contra alguém que a havia ofendido. A ofensa inicial faz parte até desse debate anterior que a gente estava tendo aqui. Eventualmente ela poderia entrar com processo, ver se poderia caber um enquadramento de crime contra a honra, mas ela pegou a arma e saiu correndo atrás. O ministro Gilmar considerou isso inadequado, ofereceu a ela 48 horas, porque eu li a decisão de hoje, ele remete a isso tudo, para que ela entregasse a arma voluntariamente. Ela demorou a entregar. Acho que ela teve uma viagem para a Itália, não foi? Ela não estava viajando quando teve uma resistência ali que foi apontada em detalhes na decisão pelo ministro Gilmar Mendes. Entregou só uma, depois as autoridades policiais descobriram que ela tinha mais, entraram com esse pedido no Supremo Tribunal Federal em razão da resistência anterior. O Gilmar, com todos os detalhes, claro que eu estou resumindo aqui, ele achou que valia a pena a operação de busca e apreensão. Como é que você avalia esse episódio? Talvez fosse de bom tom que o ministro solicitasse novamente as armas. Agora, é um episódio que me causa uma tristeza, porque eu não consigo deixar de relacionar esse episódio, com a vitória do PT. Eu não consigo compreender o que foi que aconteceu ali. Me parece assim... Não consigo deixar de pensar 1000 coisas em torno daquele episódio. Mas você está falando da possibilidade de influência no resultado da eleição, já que foi na véspera do segundo turno? Eu tenho certeza que teve, porque a diferença entre os 2 candidatos foi muito pequena, né? 2,1 milhões. E nós tivemos o episódio do Roberto Jefferson uma semana antes e o da Carla Zambelli na véspera. E assim, numa dinâmica que remete muito a essa pauta de armas, que era uma pauta de divergência, é uma pauta de divergência, tanto que Lula toma posse, o primeiro ato do seu governo é reverter a política de armas, Muito embora tenha dado um prazo de 60 dias,
como uma forma de transição, já está nítido que vai reverter. Já jogou, por exemplo, os clubes de tiro, de certa forma, numa clandestinidade. Então, renderia um programa só sobre isso. Então, os dois apoiadores do presidente, eles protagonizam episódios às vésperas do segundo turno envolvendo armas. Então, é um fato, assim, muito relevante, politicamente falando. Sob o ponto de vista jurídico, ela tem porte, já sofreu ameaças, vai ser um debate ali nos autos, entendeu? Não tive acesso aos autos. Ela gravou um vídeo hoje cedo dizendo que foi surpreendida, que a polícia foi muito educada, mas que não precisava disso, que ela já tinha se manifestado. Segundo o vídeo, os advogados dela haviam peticionado falando dessas armas, que não precisaria ter chegado nessa situação. Talvez por ser uma parlamentar, por já ter toda essa situação de uma guerra ali entre os poderes, poderia ter tentado, antes dessa medida, vamos dizer assim, extrema, solicitar as armas. Agora, que é um caso, assim, eu até acho interessante porque ela é muito atacada pela esquerda, né? Mas na minha leitura, quem deveria estar com raiva dela era a direita, por esse episódio, entendeu? Tem, né? Ela tem tido uma reação de diversos apoiadores do Bolsonaro contra ela por esse episódio, por essa mesma leitura. Agora, ela sofreu ameaças, inclusive nesse vídeo, disse que se acontecer alguma coisa com ela, o ministro é culpado. Ela é. Eu conheço há muito tempo, infelizmente houve um afastamento, eu considero assim muito complicado o comportamento dela durante esse processo eleitoral com relação à minha pessoa. Então, eu tenho medo que uma questão aqui pessoal, de alguma maneira, interfira na minha análise jurídica, né? Então, o que eu posso te dizer, me mantendo um pouco mais distanciado? Que o ministro poderia ter determinado essa entrega pelo menos uma vez mais antes de fazer a busca e apreensão. Ele apontou que houve resistência para a primeira entrega, houve também outras manifestações hostis depois daquilo. Ele apresentou uma série de motivos, depois a gente pode detalhar isso mais. Agora, Daniel, eu quero fazer aqui uma provocação com base no que a Janaína falou, que ela citou aqui os episódios do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli às vésperas da eleição. Da Zambelli na véspera, exatamente. É claro que as condutas de cada um, eles respondem individualmente, mas dá para separar a pregação armamentista do próprio Jair Bolsonaro, aquele vídeo daquela reunião de 22 de abril, em que ele fala da população armada para se proteger contra eventuais ditadores, eventuais abusos. Dá para separar essa pregação daquilo que eles colocaram em prática? Tanto não dá, Felipe, que a primeira medida, ou uma das primeiras medidas, um dos primeiros atos do presidente Lula ao tomar posse, foi o decreto tratando de armas. Isso entra, de novo, naquele combo em que você precisa demarcar muito bem as diferenças com o lado oponente do ponto de vista político, a ponto de transformar quase que numa caricatura, né? Agora, o Hélio estava comentando num bloco anterior sobre o temor que ele tem, me parece muito razoável, de que a gente entre numa espiral ali, por causa de hostilidades e muito justificadas também, que a gente entre numa espiral em que a primeira medida seja prender antecipadamente. Acho que assim, a Justiça agora fez uma determinação, a deputada protagonizou uma cena quase grotesca, a gente poderia dizer ali, indo atrás de uma pessoa nos Jardins, em São Paulo. Ela demonstrou desequilíbrio para portar armas numa situação como ela portava, e a Justiça foi atrás. Não sei dizer no campo do direito se cabe ou não cabe. No campo da política, percebo uma deputada, Carla Zambelli, uma situação até curiosa, recém-eleita como a deputada mais votada no maior colégio eleitoral do país, e enfrentando um cenário em Brasília que não lhe é muito favorável. Com a perda do candidato Jair Bolsonaro, eu acho que o Congresso tende a ter novas configurações, inclusive nas comissões da Câmara, por exemplo, e vejo a esquerda com muito apetite pelo Conselho de Ética.
Não sei em que medida, certamente o Yuri vai saber dizer melhor do que eu, não sei em que medida uma reconfiguração do Conselho de Ética pode ser desfavorável à própria manutenção do mandato da Carla Zambelli, ou se pensar que ele está em risco agora, já é assim um pouco de exagero, mas a situação dela não é boa. Obrigado, Daniel. Eu li a decisão pouco antes de entrar aqui no programa, que a gente teve acesso, e o ministro Gilmar Mendes citou ali um dispositivo que eu quero ler aqui para vocês. Queria pegar o trecho em que ele cita esse dispositivo e não apenas ler o dispositivo. Deixa eu ver se eu acho aqui em cima do lance. Bom, não vou achar, mas eu vou ler o dispositivo citado pela decisão de Gilmar Mendes, que é o artigo 20 do decreto número 9.847, de 25 de junho de 2019. Ele coloca lá na decisão só 2019. Diz o seguinte: o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal, concedido nos termos, aí fala o artigo, não poderá conduzi-la ostensivamente, ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, e aí detalha. Mas, repito aqui a essência do artigo, não poderá conduzi-la ostensivamente. Aí você tem ali o parágrafo 1º. A inobservância ao disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma pela autoridade competente que adotará as medidas legais pertinentes. Então, Yuri, o titular de porte de arma de fogo não poderá conduzi-la ostensivamente, foi avaliado que ela conduziu ostensivamente contra aquele que a havia ofendido só verbalmente, não a agrediu, de acordo com o relato policial e com as imagens que a gente viu. Ela não observou, então a inobservância implica na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma. Então, assim, esse dispositivo está citado pelo ministro Gilmar Mendes, há um fundamento. Exato, é o que dá o fundamento jurídico. Depois eu vou pedir para a Janaína entrar nessa parte jurídica, para não deixar o Daniel sem resposta. Acho que é uma das grandes curiosidades que vai marcar a próxima legislatura é justamente esse ambiente. Se a avaliação de que esse episódio da Carla Zambelli foi tão fundamental, tão determinante para a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro, pode ser sim que ela acabe pagando com o próprio mandato nessa questão. É um dos pontos para se avaliar. Eu confesso, Felipe, deixando a parte jurídica aqui para a Janaína entrar, e acho que não foi por um acaso da edição aqui do programa. A gente falou desse episódio do ministro Barroso sendo hostilizado também num ambiente público, ainda que mais controlado, que era um aeroporto, e não tomando qualquer tipo de reação. E a deputada Carla Zambelli, a gente está falando de duas figuras públicas, duas autoridades, é uma deputada federal, eleita com mandato, é uma autoridade, reagindo da forma como reagiu. Imagina se tivesse acontecido o oposto. Acho que tem uma potencial diferença aí. Falando hipoteticamente, eu não sei... Não, total hipoteticamente. Falando hipoteticamente... Só estou dizendo, imagina se a reação dos indivíduos envolvidos, sim, que foram alvo de hostilidades por pessoas que pensam diferente, se a reação tivesse sido trocada. Não, eu entendo, mas o que eu acho que tem de diferente? E vou falar caso hipotético. Se tem uma pessoa próxima a você ameaçando você, eu não sei se esse é o caso, lá do negócio da Carla, eu sei que xingou, não sei o quê, mas uma pessoa que está ameaçando a sua integridade física, que não foi o caso do Barroso, as pessoas estavam longe, gritando de longe, ninguém estava ali em cima. Mas não foi avaliado, né, só para deixar claro, a ameaça de integridade física. Não. Tinha um homem ali de fato que proferiu uma ofensa verbal. Agora, todo o relatório, todas as imagens não mostram uma agressão física. Mas veja, não é agressão, é ameaça de agressão. Se você... Não, mas a própria ameaça ela foi descartada. Tudo bem, mas eu estou dizendo hipoteticamente. Se tem um cara de 2 metros em cima de uma mulher próximo, gritando, falando alto e xingando, e a mulher deveria ter o direito de afastar o perigo iminente à sua integridade física usando força proporcional. Então, isso eu acho que tem que ser respeitado sempre. Você tem que, naquele momento, poder... E se ela tem o porte de arma, ela poderia falar, estou armada, ela poderia, eventualmente, falar, sai de perto de mim, você está representando uma ameaça... Mas, ela não estava sozinha. Ok, eu estou dizendo hipoteticamente, é que eu não sei... que eu acho que a comparação só é possível se a gente pegar os dois casos de forma concreta. Na declaração dela, ela falou, e eu não vou aqui ficar disputando os fatos, mas ela falou que tinha 5 caras em cima dela. Ela botou ali no negócio que a gente leu aqui, tinha 5 pessoas. Ela estava com outras, ok. Mas se existe uma
uma percepção, do ponto de vista de uma potencial vítima, de que há uma ameaça à integridade física, você deveria poder exercer uma defesa proporcional. Esse é o ponto. Sim. E no caso do Barroso não aconteceu isso, né? O que a Carla Zambelli fez depois foi extremamente imprudente, de carregar uma arma por aí no meio da rua. Porque além disso que você está colocando, e que não foi a análise, né, da situação específica, teve a perseguição armada. E isso foi tremendamente agravante o segundo momento. Para gerar essa decisão de acordo com aqueles que decidiram. Tá? É um segundo momento. E ainda bem que aqui a gente não é tribunal, não é o STF que vai definir, porque até agora foi uma decisão cautelar. Ainda depois vai ser avaliada. Eles suspenderam o porte de arma dela para avaliar tudo isso que a gente está discutindo aqui. Efetivamente houve isso? Foi imprudente? Sim, não é definitivo ainda. Não é definitivo. O definitivo pode envolver o cancelamento do porte de arma dela e pode, inclusive, achar que ela cometeu uma outra ilegalidade qualquer. Isso é uma outra discussão. Mas o ponto se você tem um momento de ameaça à integridade física, você tem que poder se defender. Senão você vai sempre ficar à mercê. Eu imagino que o nosso código deva abarcar esse tipo de coisa. É a legítima defesa. Acredito que sim. Está havendo uma ameaça iminente. A minha comparação foi só do ponto de vista político.